Olá, crianças! Tudo bem? Sou a professora Gorete, ministrando aula de língua portuguesa para o segundo ano. Aula do dia 3/8/2020. Olha só que legal! Nós estamos terminando nossos conteúdos, né, do segundo bimestre. Claro que vai, professora, nós vamos terminar essa semana? Ainda não. Semana que vem nós já vamos usar o nosso livro de ciências do terceiro bimestre. Mas de português nós ainda iremos usar o volume 2, que ainda vamos ter 2 conteúdos para nós trabalharmos, ok? Então, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram a semana? Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem, realizando as atividades. Estou sentindo falta porque tem muita gente que está deixando suas atividades pendentes lá no portal. A tia toda hora, todo dia olha, todo instante quando pode, que abre o computador, vou lá olhar. Tem muita gente ainda pendente e vamos ter que fazer nossas atividades no dia, prestando atenção que a tia devolve algumas atividades. Quando eu devolvo é porque alguma coisa está errada, ou você pontuou muito pouco, ou você enviou a atividade errada, como tem gente enviando assim, faz um arquivo, aí manda o arquivo da atividade 1, na atividade 1, e o arquivo da atividade 1, a outra parte, manda na atividade 2, aí a tia tem que devolver, não tem como eu ficar com essa atividade assim. Ok? Então tem que prestar atenção aí na hora de enviar as suas atividades. Tem gente fazendo isso. Quando eu devolvo a atividade é porque algo está errado, tá? Ou você não pontuou legal, às vezes você só acertou uma questão, aí eu devolvo para você refazer, ok? Tô dando essa oportunidade para você refazer a sua atividade, tá? É assim, qualquer coisa vocês podem ligar, falar com a tia Iraci, que ela me pergunta por que eu devolvi, né? Eu digo para ela e ela responde para os papais, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula, pegando o nosso livro agora, na página 47 e 48, de língua portuguesa. Vamos lá, pegou o livro, o lápis e a borracha, vamos começar a tarefa, né? Vamos trabalhar, porque nós não estamos de férias, nós estamos todos trabalhando, inclusive vocês. Eu já disse para vocês que estudar é o seu trabalho, ok? Vamos lá. Nós temos aí os sinais de pontuação, né? Sinais de pontuação. Aí o sinal de pontuação diz assim, que sinais de pontuação representam os recursos atribuídos à escrita. Dentre suas muitas finalidades está a de reproduzir pausas e entonações da fala. Então nós vamos trabalhar agora no segundo ano somente esses aqui, ó, ponto final, ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Quando eu uso o ponto final numa frase, ele está fazendo o quê? Dando uma pausa. Agora, quando eu uso o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, eu estou o quê? Dando uma entonação na minha fala, ok? Tudo bem? Tudo entendido? Posso continuar? Vamos lá. Aí ele diz assim, na número 1, ele diz assim, leia este texto sobre o jacaré. Presta atenção. Vamos lá, todo mundo lendo com a tia aí. Animais simpáticos, comportamentos estranhos. Por quê? Observe que eu faço uma entonação na minha fala aí. Eu estou o quê? Perguntando. Por quê? Olha o ponto de interrogação aí no final da frase.
Aí diz assim: por que o jacaré fica de boca aberta? Perguntando, por que o jacaré fica de boca aberta? Normalmente, quando acaba de comer, o jacaré descansa com sua boca bem aberta. Assim, os passarinhos podem vir para comer os pequenos pedacinhos de comida que ficaram presos em seus dentes. É uma boa troca. Os pássaros ganham almoço enquanto o jacaré escova os dentes. Não é legal? Na realidade, um está ajudando o quê? O outro, né? Para o jacaré não ficar com os dentezinhos dele estragados, o que acontece? As comidinhas que ficam lá, os passarinhos vão lá e tiram tudinho. Então, o que aconteceu? Limpou os dentes do jacaré. O jacaré não vai ficar com os dentes dele estragados, né? E os passarinhos ficam todos satisfeitos porque estão alimentados, não é verdade? Vamos lá. Então, nós temos aí, ó, sinais de pontuação. Olha a imagem aí, o jacarezinho, os passarinhos comendo as comidinhas do jacaré, né? Os restos. Aí ele diz assim: conte a um colega o que você entendeu desse texto. Como você não está em sala, você pode ler e contar para o papai e para a mamãe o que você entendeu desse texto, tá bom? Fica combinado assim? Vamos lá então. Aí ele diz: releia este trecho. Normalmente, quando acaba de comer, o jacaré descansa com sua boca aberta. Que pergunta foi feita para a resposta acima? Copie. Qual foi a pergunta que foi aqui na número 1? Realizar a leitura do texto nós já realizamos. Número 2 é uma resposta pessoal. Porque ele disse que é para você contar ao colega o que você entendeu do texto. E a número 3 é para reler o trecho. Ele diz: normalmente, quando acaba de comer, o jacaré descansa com sua boca bem aberta. Por que os jacarés ficam de boca aberta? Foi a pergunta, não foi? Que eles fizeram. Que normalmente, acaba de comer, o jacaré descansa com sua boca aberta. Aí ele pergunta: que pergunta foi feita para a resposta acima? Porque os jacarés ficam de boca aberta. Foi a pergunta que foi feita. Ok? 4. O que os passarinhos fazem quando o jacaré está de boca aberta? Eles comem os pequenos pedacinhos de comida que ficam presos em seus dentes. Ok? Vamos lá. Número 5. Marque o X nos sinais de pontuação que aparecem no texto. Aí no texto tem ponto final. Tem ponto final? Sim, porque tem uma pausa. Tem 2 pontos? Não. Ponto de interrogação? Sim, porque eles fazem pergunta. Ponto de exclamação? Sim, também tem ponto de exclamação. Porque ele diz assim, no final da frase aí do texto, ele diz assim: os pássaros ganham almoço enquanto o jacaré escova os dentes. Que legal! Né? Ele faz uma entonação assim de admiração, de alegria, né? Porque o jacaré, ele escova os dentes, porque os passarinhos vão lá e comem as comidinhas deles. Certo? Muito bem, vamos lá. Passando aí. Na outra página, na página 48, ele vem dizendo qual é a função de cada um desses sinais de pontuação. Nós temos aí ponto de exclamação. É usado no final de frases exclamativas, porque ele está dizendo qual é a finalidade desses sinais de pontuações nos textos, né? Então ele diz qual é a função do ponto de exclamação. Ele é usado no final de frases exclamativas. O exemplo que ele diz é: que calor ele tá, ó, que calor. Aí ele usa o que no final? Ponto de exclamação. O ponto de interrogação é usado para indicar uma pergunta. Esse é fácil de identificar. Ele diz assim, exemplo: será que vai fazer calor? Será que vai fazer calor? Estou dando o quê? Além de eu estar dando uma entonação na minha fala, eu estou fazendo uma pergunta. Ponto final é usado para marcar o final
final de uma frase. Eu uso no final de uma frase. Por exemplo, o calor moderado faz bem à saúde. Ponto final. Ele acabou, falou tudo aí, né? Que o calor moderado faz bem à saúde. Nem frio e nem quente. Ele é no meio, moderado. Então, esse sol faz bem à saúde, ok? Nem menos, nem mais, ok? Vamos lá. Aí ele diz assim: construa frases exclamativas conforme o modelo a seguir. Na letra A, ele colocou assim: esse animal é grande. Aí eu vou colocar todas elas em forma de exclamação, frases exclamativas. Aí eu digo: esse animal é grande? Que animal grande! Eu fico admirada, né, com aquele animal. Então eu estou o quê? Colocando uma entonação na minha voz e uso o ponto de exclamação no final da frase, ok? O jacaré é forte. Que jacaré forte! Eu digo jacaré forte, ponto final. Aí eu vou colocar essa frase em frases exclamativas. Que jacaré forte! Eu fico admirado com o tamanho daquele jacaré. Aí eu ponto de exclamação no final, ok? C. O gambá é teimoso. Que gambá teimoso, né? Que gambá teimoso, ponto de exclamação. Entendeu? A girafa é alta, ponto final. Agora eu vou colocar na exclamativa. Que girafa alta! Quando eu vejo a girafa, eu fico admirada e eu vou lá e coloco o pontinho de exclamação no final da frase, ok? O leão é bravo. Que leão bravo! Quando ele fica rugindo assim forte, aí a gente fica admirado, né? E assustado também. Então eu fico admirado com o leão, que é grande, e fico assustada com medo dele, né? Porque o leão ele é o quê? Feroz. E eu coloco o ponto de exclamação no final, porque além de eu estar assustada, eu estou admirada, ok? O elefante é pesado. Que elefante pesado! Eu fico admirada com o tamanho, com o peso do elefante, né? Então eu coloco o ponto de exclamação no final, ok? Eu acredito que vocês tenham entendido. Tá bom? Vamos lá. Aí ele diz assim, na número 7, elabore frases exclamativas de acordo com a imagem apresentadas, com as imagens apresentadas. Depois escreva o sentimento que você quis transmitir com sua frase. Eu coloquei aqui umas frases, aqui o ponto de exclamação. Eu coloquei aqui algumas frases, mas vocês podem criar outras, ok? Aí ele diz assim: que dor, o menino machuca o dedo. Aí qual é o sentimento desse aí? É a dor, né? Machucou, então ele está com o quê? Com dor. Aí ele diz assim: que susto! Viu o garotinho correndo, ó? Que susto! Qual é a sensação aí? O sentimento de que ele se assustou, né? De assustado. Alguém fez alguma coisa para ele ficar assustado, né? É um sentimento de susto. Aí, que divertido! As crianças no parque, né? Então, o sentimento aí é de quê? De alegria, não é verdade? Aí, que pena! O menino está o que ali? Decepcionado e triste. Então, que pena, né? Aí você coloca lá o ponto de exclamação e o sentimento é de decepção e de tristeza, não é verdade? Muito bem. Eu penso que vocês tenham entendido bem essa aula, né? E fica aqui a mensagenzinha para vocês que diz assim: tenho certeza de que com a ajuda de vocês tudo vai melhorar.
depois da tempestade, sempre vem um arco-íris, sempre ajudando o próximo. Eu espero que depois dessa grande tempestade a qual nós estamos passando, que possamos ver novamente o arco-íris, né? Para todos nós, para as escolas, para os outros trabalhos, para os outros locais que estão fechados, para as famílias que perderam seus entes queridos, né? Aí para essa doença, para esse vírus. E eu espero que vocês fiquem bem e que nós possamos encontrar o arco-íris logo mais na frente, ok? Boa aula para vocês e até a próxima semana, tá bom? Olá, segundo ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de aula. Agora, na nossa aula de história, já finalizando aí praticamente o livro, nós vamos colocar o nosso conhecimento mais uma vez em prática. Agora a gente vai fazer uma atividade em prática. Então, no caderno de vocês, coloquem aí a data de hoje, 3/8/2020, ok? No caderno de história de vocês. Nessa atividade em prática, nós vamos ter aí, conhecer um pouquinho mais sobre a nossa vivência, né? Conhecer um pouquinho mais sobre os tipos de fontes históricas. Vamos lá na nossa atividade em prática. Nós temos aí sobre a hora, nós vimos sobre o tempo, né? As coisas que relacionam o tempo. O que é que relaciona um tempo? Como podemos dividir o tempo? O tempo ele é dividido em manhã, tarde e noite. E aí a gente divide o tempo de acordo com os nossos afazeres, de acordo com os nossos horários, não é verdade? Nós temos aí, por exemplo, A Hora para Tudo, né? Um poema. Olha só que legal esse poema aí. H de hora. A hora para tudo. Dizem que tudo tem sua hora, mas ninguém fez no relógio. A hora de não ter hora. Nossa, um pouquinho confuso isso daí, né? A hora para tudo. Dizem tudo tem sua hora, mas ninguém fez no relógio a hora de não ter hora. Como assim? O que esse poema ele está dizendo? O que esse poema ele está descrevendo? Que nós fazemos a hora. A hora tem hora para tudo. Mas e o relógio? Como é que as pessoas colocaram a hora no relógio? Como é que inventou? Então a partir desse horário é meio-dia, a partir desse horário é 6 horas. Como é que foi elaborado isso daí? Bom, então o poema ele descreve isso, que tudo tem a sua hora, mas e a hora no relógio? Como é que ele sabe? Então, a gente vai aí conhecer um pouquinho. E aí nós temos 2 tipos de relógio, né? Que são os relógios que marcam as horas, o tempo aí, certo? Vamos à nossa atividade. Na primeira questão, ele está perguntando o seguinte: qual o título do poema? Qual é o título do poema aí? H de hora. Esse é o título do poema. Segunda questão: que palavra mais se repete no poema? Depois que você leu o poema, releu o poema, que palavra você viu que mais se repete lá? A palavra hora. A palavra hora é a que mais se repete no poema. O que significa dizer a hora para tudo? O que será que significa dizer a hora para tudo? O que vocês acham? Até falei aqui no início da nossa aula, né? A hora para tudo. O que significa? Cada pessoa segue uma rotina com horários determinados. Nós temos horário para fazer tudo. Por exemplo, quando vocês acordam, vocês têm horário para tomar café, horário para lanchar, horário para almoçar, para estudar, para brincar. Então, hora para tudo é o quê? Uma rotina com horários determinados, certo? O que significa dizer
a hora não ter hora. A hora não ter hora? Como assim, professora? A hora não ter hora? Existe hora no relógio que marca 9 horas? Como é que a gente sabe que a partir daquele momento já é 9 horas? A gente sabe por causa do relógio, né? Por causa do tempo. Mas a frase, o que significa aí? Olha só, um momento que pode ocorrer sem a marcação do relógio. Bom de vivenciar com o momento de uma brincadeira, de uma viagem, de uma festa, entre outros. Então, um momento que pode ocorrer sem a marcação de hora. A gente vai, o papai e a mamãe falam assim, você pode brincar à vontade, o horário que você quiser você pode brincar. Então, você não tem o quê? Uma marcação no seu relógio que diz, agora é a hora de eu brincar. Não, você não precisa. Então, ele quer dizer, a hora não ter hora. Um momento que pode ocorrer sem a marcação do relógio. Bom de vivenciar como um momento de uma brincadeira, de uma viagem, de uma festa, entre outros. Então, não ter hora, não ter compromisso nenhum, certo? Então, isso daí foi algumas questões que nós vimos relacionando o tempo, as horas, ok? Então, façam aí, copiem as perguntinhas no caderno de vocês, copiem também as respostas e aí nas próximas aulas a gente vai ver um pouquinho mais, né? O que vai acontecer, o que relaciona o tempo, a vivência, as pessoas também, certo? Então, essa aí é a nossa aula. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. E aí, galerinha, beleza? Aula prática de educação física, tá bom? Segundo ano A e B, 3 de 8 de 2020. A gente vai falar um pouco aqui sobre a história, fundamento e regras do atletismo, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Ó, eu venho trazendo aqui uma imagem que não tá muito boa, né? Tá preto e branco porque é um pouco da história do atletismo. A história do atletismo, onde começou, onde surgiu. Então, eu vou falar só os principais tópicos para vocês anotar aí, para a gente poder, né, fazer nossas avaliações. O atletismo, as suas primeiros jogos, né, olímpicos, a gente pode dizer assim. O primeiro jogo olímpico foi em 776 a.C. Podem anotar aí, tá? A história do atletismo. A primeira atividade, que são os Jogos Olímpicos, né, e modalidade, a gente pode dizer assim, foi em 1776, tá bom? Antes de Cristo. Durante um evento, e esse evento tinha o quê? Uma atividade chamada pentáculo, que era o quê? Lançamento, tinha lançamento de disco, salto, corrida com obstáculo, tinha todo tipo de atividade que a gente vem falando. Isso foi uns jogos aonde? Na nossa Grécia Antiga, tá? Então vão anotando e decorando aí. Eu sei que é um pouco difícil, né? Que essa história um pouco tem, né? Mas a gente tem que passar por ela para poder entender. Então vão anotando aí. O atletismo, né? Surgiu em que ano? 776 a.C., certo? Tá. Qual eram os jogos nessa época olímpica? A gente pode botar aí. Lançamento de disco, salto e corrida com obstáculos. Né? E esses jogos foi onde? Foi na Grécia Antiga. Né? Que foi o jogo olímpico aí moderno naquela época, tá bom? Esse é um pouco da história para vocês começarem a entender. A gente já vai dar uma pulada aqui com outra imagem e vamos falando aqui sobre a federação, né? Que é a IAAF, em inglês, que é a Associação Internacional de Atletismo, né? Que é a regra que foram descritas
nesse tempo todo teve que fazer uma federação. E aqui não vem falando o ano, aqui vem falando só a sigla, né? Que é a Federação Internacional de Atletismo, tá bom? Para poder a gente reger as regras. Já no Brasil, a organização da competição foi a CBAT, tá? Então tem uma diferença. Tem a sigla lá em cima, vamos falando da criação internacional. Já que logo abaixo, no Brasil, né, é a Federação Brasileira, que é CBAT, né? Que é onde tem as competições. E por último aqui eu venho falando que o esporte ficou conhecido no Brasil no século XX. Em 1952, podem anotar aí, certo? Pelo Ademar Ferreira da Silva, que foi o que conquistou a primeira medalha de ouro no salto triplo para o Brasil. E que aconteceu os jogos na cidade da Finlândia, tá? Então vou dar uma revisada para vocês entenderem aí. O esporte foi conhecido no Brasil em que século? Século XX. Em que ano? Em 1952. O nome desse atleta, Ademar Ferreira da Silva. Ele conquistou o quê? Uma medalha. Em que esporte, que modalidade? No salto triplo. Aonde? No Brasil. Certo? Que aconteceu esses jogos aonde? Na Finlândia. Então tem cuidado para não misturar aí, tá? Foi conhecido no Brasil no século XX. Ponto. Já em 1952, o Ademar conquistou a primeira medalha no salto triplo para o Brasil. Em que país? Na Finlândia. Tem essa diferença, cuidado para não misturar aí. Então tá, as modalidades são o quê? São 3. Corrida, salto e revezamento. Na corrida tá corrida de pista, corrida com obstáculo e corrida com revezamento, que eu já passei até em aula, beleza? E aqui um pouco da imagem ilustrativa da corrida e suas marcas, certo? Ou do atletismo em várias provas, olha aí, ó. Tem a corrida na pista, ovais, corrida com meio fundo, corrida a fundo e maratona. Então tem vários tipos de corrida para a gente poder entender e interpretar aí, tá bom? E aqui vem falando de cada uma delas. Corrida com obstáculo, aqui ó, que eu já passei em sala. Em sala não, na aula prática na quadra. São realizadas com obstáculo, dividindo aí os obstáculos, a modalidade de 100 metros, tá? Com obstáculo. Então a gente pode botar aí, professor, corrida com obstáculo. Tem várias, tem de 100 metros, 110, 400 metros e 3.000 metros, tanto no masculino como no feminino, certo? E o revezamento, que é uma prova disputada com 2 atletas ao redor da pista, que acontece, um vai até a metade, reveza com o outro para finalizar a corrida. O salto, a imagem da nossa atleta, o salto à distância. Quanto mais longe eu saltar, melhor. Também já passei em atividade prática, tá bom? Aí varia. Tem o salto à distância e o salto em altura, tá bom? Que tem várias situações aí. E aqui a gente vem falando um pouco do arremesso e lançamento. Tem várias coisas também. A modalidade da categoria. Tem o arremesso de peso, lançamento de dardo, lançamento de martelo, lançamento de disco, certo? E aqui é as imagens. Todas elas vencem o atleta conseguir arremessar o objetivo na maior distância maior. Então tudo é de acordo com a resistência do atleta à força. Tipo assim, o atletismo hoje em si, ele está baseado em quê? Em passar marcas, tá entendendo? Ano a ano vai passando marcas. Então vocês têm que entender que são vários tipos de esporte, não só, mas todo mundo quer passar uma marca do outro para poder atingir, né? Ganhar medalha, participar de vários jogos, tá bom? E por hoje aqui eu fico pela nossa aula. Valeu? Obrigado!